Bom, vamos dar início aqui agora ao processo de planejamento de um projeto. Então nós vamos discutir aqui o que envolve o processo de planejamento, o que deve estar presente nesse planejamento, tá? Quais são as características que a gente tem que levar em conta na hora de se planejar um projeto. Bom, primeiramente a gente vai começar falando sobre o que o planejamento envolve. Então, dentro do planejamento, a gente precisa ter uma definição e previsão dos requisitos, ou seja, nós temos que deixar claro quais são os objetivos, quais são, até onde a gente quer chegar nesse projeto, quais são os resultados finais que devem ser obtidos, tá? Então, isso é algo que deve ser feito com a sua equipe executora, juntamente com o cliente, tá? Para você definir quais são os requisitos do projeto que você está desenvolvendo. Além disso, nós precisamos desenvolver um cronograma, ou seja, uma estimativa de tempo para cada uma das atividades que estão envolvidas nesse projeto. Dessa forma, a gente vai ter a estimativa de duração total do projeto e a estimativa de duração das etapas do projeto, de uma forma que a gente vai poder acompanhar ao longo do desenvolvimento se nós estamos dentro do prazo que nós nos propomos a desenvolver esse projeto. Outra questão é a estimativa de recursos. A estimativa de recursos envolve pessoas, materiais. A gente vai ver a estimativa, inclusive, de recursos e custos mais detalhadamente para frente, mas basicamente a questão de recursos é as pessoas envolvidas nesse projeto, em cada uma das etapas, tá? A questão de esforço seria algo como a distribuição das pessoas dentro desse projeto nas diferentes etapas que a compõem. E a estimativa de custo, que seria obviamente a previsão do quanto você vai gastar no projeto como um todo, em cada uma das etapas que você está desenvolvendo. Um planejamento também é interessante contar com um organograma do projeto. Basicamente, um organograma, a gente vai também explicar no próximo slide, mas é um gráfico de estrutura hierárquica que vai caracterizar quem é superior a quem dentro do âmbito do projeto, quem dá ordens a quem, quem tem que respeitar quem dentro dessa estrutura, tá? Então é uma forma de a gente ver quais são os responsáveis por cada uma das seções que compõem esse projeto. A gente tem que fazer o levantamento da infraestrutura necessária, como ambientes e treinamentos. Então, em determinado momento do projeto, pode ser necessário que na elaboração de um protótipo a gente precise de um ambiente apto a receber, a alocar esse protótipo. Ou talvez até mesmo se a gente vai precisar realizar mais para frente a contratação de novos funcionários, a gente vai precisar de um ambiente de trabalho adequado para esses novos funcionários. Por exemplo, questão de treinamento, talvez a gente vá utilizar dentro do projeto alguma tecnologia que a empresa não está familiarizada, que os funcionários ainda não conhecem. Digamos que você está desenvolvendo um software, tua empresa ela já desenvolveu o software, porém ela sempre desenvolveu o software em linguagem C. E nesse momento o cliente quer que você desenvolva um software em Java. Então talvez seja necessário dando um treinamento para os funcionários dessa linguagem Java para que eles possam se familiarizar com as ferramentas. Então tudo isso deve ser planejado, tá? Outra coisa importante é a estrutura de comunicação do projeto, pois uma vez que o projeto está em processo de desenvolvimento, a equipe como um todo precisa estar se comunicando. Todo mundo precisa saber como anda o projeto, como está determinadas etapas, tá? Até porque às vezes a gente vai ter uma etapa que depende de outra, então você tem que ter uma estrutura de comunicação que podem ser relatórios, que vão ser enviados, que vão ser postados em um servidor, mas uma estrutura de comunicação que permita que todo mundo consiga acompanhar as diferentes etapas do projeto. E também, no processo de planejamento, é interessante que se realize um levantamento de riscos, tá? O levantamento de riscos ele envolve o planejamento do que pode dar errado no decorrer do projeto. Então, digamos que você está desenvolvendo um projeto que utiliza como tecnologia de comunicação a tecnologia Bluetooth e você nunca trabalhou com esse tipo de tecnologia na tua empresa. Então você vai pensar, bom, pode ser que essa tecnologia não funcione, pode ser que a distância não seja compatível, pode ser que você tenha alguma interferência externa que impossibilite esse tipo de comunicação. Então você vai levantar possíveis soluções para caso esse problema aconteça. Bom, então talvez a gente tenha que substituir isso por um Wi-Fi, talvez a gente tenha que substituir isso por uma comunicação cabeada. Então assim, você vai levantar o que pode dar errado e o que seria a solução a se tomar caso isso dê errado.
Obviamente, a gente nunca vai conseguir levantar todos os possíveis riscos, ainda pode acontecer de algum problema acontecer e a gente não ter previsto isso. Mas a ideia é minimizar esse tipo de surpresa desagradável no decorrer do projeto. Que caso ocorra alguma falha em alguma etapa, a gente já tenha previsto uma solução para essa falha antes dela acontecer. Esse seria o planejamento de riscos, tá? Bom, aqui como eu mencionei, a questão do organograma, um gráfico aqui mostrando a estrutura hierárquica dentro da empresa, ou seja, o patrocinador que está fornecendo né, a questão de custo, a questão de dinheiro para a tua equipe desenvolver o projeto. Então ele começa dando as ordens, é a ele que a gente tem que prestar esclarecimentos do que está sendo desenvolvido. Depois disso a gente tem, por exemplo, um gerente de projeto que vai comandar todas as outras áreas, vai comandar um analista de sistemas, que vai comandar um programador, tá? Então esse é só um exemplo de uma forma como pode ser distribuída a empresa, a questão de cargos e a questão, né, hierárquica desses cargos dentro do projeto. Podem ser feitos de formas diferentes, isso aqui é simplesmente para exemplificar. Bom, os objetivos do planejamento, né? O que a gente quer alcançar realizando esse planejamento? Primeiro a gente quer orientar a equipe executora. Então quem está executando o projeto vai ter a visão do que necessita ser feito, de como vai ser feito, do tempo que vai ser feito. Então você orienta cada funcionário na sua determinada função dentro desse projeto. Você dá visibilidade sobre a situação do projeto, ou seja, você consegue analisar como está caminhando o projeto. Se está caminhando conforme esperado, se está se desvirtuando do que a gente esperou, se está atrasando, tá? Então você tem esse controle sobre a execução do projeto. Você pode ver, bom, a gente está saindo fora do prazo, a gente precisa agilizar, a gente precisa ir mais rápido, a gente precisa reduzir os custos, porque a gente está estourando o planejado. Então você tem esse controle, você gera resultados mais próximos do esperado. Se você tem um projeto bem planejado, a chance de você se desvirtuar do caminho correto e desenvolver algo errado é muito menor, tá? Então você vai entregar no final um produto mais perto do que o cliente havia esperado. E aí você está promovendo melhorias contínuas, né? Conforme você está analisando o teu planejamento, você está se algo está dando errado, isso é replanejado, e isso vai cada vez mais acrescentando, né, na qualidade do seu projeto. Bom, depois que você faz todas essas estimativas de recurso, custo, essa questão de comunicação, tá? Você sai no final com um documento chamado de plano de projeto, tá? Então, o plano de projeto é um documento que visa todo o planejamento em si, tá, do teu projeto. Bom, quais são os processos desse planejamento? Então, a gente vai coletar requisito, a gente vai definir o escopo, e aí a gente tem uma etapa que é muito interessante de ser realizada no processo de planejamento, que é a criação de uma EAP. O que seria uma EAP? A EAP é a estrutura analítica de projetos. Ela basicamente ela agrupa os produtos que compõem o projeto e representa o trabalho a ser executado. Aqui a gente tem um exemplo de como ela pode ser montada, tá? Então o que a gente tem aqui é basicamente uma forma gráfica, tá? Onde a gente tem qual é o produto que a gente pretende alcançar. Nesse caso aqui é um software, tá? Uma versão 5.0, um exemplo, é o que a gente está buscando aqui. E a gente tem isso dividido em etapas, tá? Aqui no caso 5 etapas. E cada uma dessas etapas está dividida em atividades. Então a gente vê como exemplo a primeira etapa, a etapa de gerenciamento. A gente vai estar realizando nela o planejamento, reuniões e uma parte de administração. E aqui não está incluso nesse exemplo, mas a gente poderia também estar adicionando a cada uma dessas atividades a sua estimativa de custo e tempo, tá? Então, planejamento, quanto vai custar esse planejamento, quanto tempo ele vai levar. Aqui na questão de requisitos de produto, aqui a gente está levantando os requisitos do software, quanto tempo a gente vai gastar, quanto de dinheiro a gente vai gastar, tá? Então você tem uma forma gráfica muito fácil, muito tranquila de se analisar, né, o desenvolvimento do projeto. Então quais são os benefícios de estar utilizando essa EAP? Bom, facilitar a comunicação do time com os stakeholders, que são os responsáveis, né, por este projeto. Dar um auxílio na avaliação do impacto do trabalho realizado em cada pacote do trabalho.
Ou seja, quando você termina uma etapa, quando você termina uma atividade, através da EAP você consegue visualizar o quanto isso representa do teu projeto como um todo. Ajuda a prevenir as mudanças desnecessárias, conforme foi comentado, você não se desvirtuar do caminho que você está buscando seguir no teu projeto. Ela é uma base para a estimativa de custo, recurso e tempo, e também ela ajuda os novos membros do projeto a se integrarem ao trabalho. Ou seja, se você tem uma rotatividade pessoal no decorrer do teu projeto, sai um funcionário, entra outro, você tem uma forma fácil de mostrar para ele o que já foi desenvolvido, o que falta ser desenvolvido, em que etapa nós estamos, como está a nossa situação de tempo, tá? Então é uma ferramenta muito importante para isso. Aqui agora a gente vai detalhar um pouco o que são as dificuldades para estar se definindo o escopo. Pressa no treinamento de escopo. O treinamento de escopo tem que ser feito de uma forma calma, tá? Você não pode correr isso, porque o planejamento é usado em todo o projeto. Então você tem que planejar ele com calma. Discordância acerca dos objetivos, ou seja, os objetivos eles têm que ser muito claros, tá? Todo mundo da equipe tem que concordar em qual é o objetivo desse projeto. Falha técnica, algum erro, né, na especificação do projeto. Rotatividade pessoal, alguém que estava participando do planejamento e saiu, isso dificulta, né, muito o planejamento. E a falta de conhecimento técnico na área de aplicação, ou seja, você tem que saber as etapas, você tem que conhecer as etapas para estar podendo desenvolver. Bom, então basicamente esse detalhamento do escopo vai servir como uma base documental, né, para os stakeholders, por isso ele é muito importante. E aí, alguns erros comuns que são cometidos durante o detalhamento do escopo: usar termos imprecisos, como aproximadamente, ótimo, isso não pode ser feito, tá? Você tem que usar termos precisos para que tenha um entendimento único. Uma falta de estruturação lógica, isso também pode muitas vezes estar, né, trazendo algum problema, alguma falta de organização, não fica claro, tá, as etapas, alguma coisa assim. Grande variação na descrição dos detalhes do trabalho, então você acaba sendo redundante em algum momento, ou você acaba se contradizendo em algum momento, tá? Em um lugar você falar uma coisa, em outro lugar você falar outra. Isso é um erro que muitas vezes acontece e aí causa confusão no processo de desenvolvimento. A falta de envolvimento de outras pessoas, ou seja, toda a equipe de uma certa forma, ou pelo menos todas as áreas, né, de aplicação do projeto tem que estar envolvido no processo de planejamento para que ele seja o mais preciso possível. E falta de revisão por terceiros, sempre é necessário ter alguém revisando isso para ver se ele está sendo feito de forma adequada. Estimativa de recursos, então, é determinar pessoas, equipamentos, materiais, o quanto são necessários e quando são necessários no projeto. Se em alguma determinada etapa do projeto é necessário realizar contratação de novos funcionários, a compra de novos equipamentos, a aquisição de novos materiais. E esse processo, essa estimativa de recursos vai andando junto, tá? Ela vai ser coordenada com a estimativa de custos, né? Porque tudo isso gera custos, né? Tá? Então, assim, a estimativa de custos ela vai ser realizada, né, um orçamento aproximado com base em mão de obra, material, suprimento. E também você tem que levar em conta também, quando você está fazendo uma estimativa de custo, né, para o teu projeto, um fator de reserva de custos. Porque como você criou né, como eu mostrei anteriormente, você tem que fazer um plano de riscos do que pode dar errado, você também tem que ter um fundo, né, uma reserva, para você poder investir nas soluções que você planejou para essas possíveis falhas, as possíveis dificuldades ao longo